Imagine ver o céu se abrirem em plena terra do exílio. Ezequiel não estava no templo, nem em Jerusalém. Estava às margens de um rio cativo na Babilônia. Quando viu rodas dentro de rodas, seres com 4 rostos e uma glória que atravessava o espaço, neste episódio, você vai conhecer o profeta das visões. O homem que traduziu o invisível com atos simbólicos, palavras duras e promessas eternas. Porque mesmo no exílio, Deus ainda fala e ainda se revela com poder e glória. Ezequiel era sacerdote, filho de Buzi, da linhagem de Levi. Foi levado cativo para a Babilônia. Durante o segundo cerco de Jerusalém, por volta do ano 597 a.C., junto com milhares de judeus, inclusive nobres, artesãos e a elite intelectual do reino de Judá. 5 anos depois, às margens do rio Quebar, algo inesperado aconteceu. Os céus se abriram. Ezequiel teve uma visão. Ele viu um redemoinho vindo do norte, uma nuvem resplandecente, e no meio dela, 4 seres viventes com rostos de homem, leão, boi e águia. Eles se moviam com rodas entrelaçadas, e acima deles e sobre o trono, uma figura semelhante a um homem, envolta em fogo e luz, diante da glória de Deus. Ezequiel caiu com o rosto em terra. Então ouviu a voz: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. E Deus acrescenta: não temas, ainda que estejas entre escorpiões. Fala as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel recebe um rolo escrito por dentro e com lamentos e ais. Deus o manda comer o rolo, e ele o faz. O sabor é doce como mel. Ali no cativeiro, começava o ministério de um profeta que veria o céu. Mesmo cercado pelas ruínas do juízo, o ministério de Ezequiel começou de forma diferente. Ele não subiu a púlpitos, nem percorreu cidades. Em vez disso, tornou-se uma espécie de teatro vivo da mensagem divina. Logo após sua chamada, Deus o deixa mudo. Ele só falaria quando o Senhor o autorizasse. E quando falava, era por meio de atos visuais que chocavam os cativos. Sua volta, Ezequiel desenha um mapa de Jerusalém em tijolos e ensina um cerco militar com miniaturas. Depois deita-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, simbolizando os anos de pecado de Israel. Em seguida, sobre o lado direito por mais 40 dias, representando o pecado de Judá. Sua alimentação é medida e escassa, assada sobre esterco, como sinal da fome e impureza que viria com o seco. Ele raspa a cabeça, algo impensável para um sacerdote, e divide os cabelos em 3 partes. Uma queima, outra fere com espada e outra espalha ao vento. Tudo isso silenciosamente, sob o olhar de um povo endurecido. Mas mesmo sem palavras, a mensagem era clara. O juízo estava vindo e Jerusalém não escaparia. Ezequiel falava com o corpo, com gestos, com símbolos. Era como se o próprio exílio falasse através dele. Ele não era apenas porta-voz, era sinal vivo. Com o tempo, Deus o libera para falar, e suas palavras são afiadas como espada. Denunciam idolatria, violência, corrupção dos líderes e a profanação do templo. A missão é dolorosa. Mas claro, Ezequiel precisa mostrar que mesmo no exílio, Deus continua vendo, julgando e anunciando algo muito maior. O clima que se aproxima, o momento em que a glória deixará Jerusalém, o momento mais solene e doloroso do ministério de Ezequiel. Acontece em uma sequência de visões profundas e simbólicas. Deus o leva em espírito de volta a Jerusalém, não fisicamente, mas de forma sobrenatural. O que ele vê não é reconfortante. Ezequiel entra no templo e encontra imagens de idolatria. Dentro da casa do Senhor, figuras abomináveis estão esculpidas nas paredes. E 70 anciãos de Israel estão diante delas, queimando incenso. Ele vê mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão, e homens adorando o sol no átrio interior. O templo, que deveria ser o lugar da glória divina, havia se tornado um santuário de ídolos. Então a visão muda. Ezequiel contempla a glória do Senhor se levantando do querubim e se dirigindo à porta do templo. Ela hesita, como que relutando. Depois move-se lentamente em direção ao portão oriental. Passa pelos lineares, pira sobre a cidade e finalmente se retira. A glória de Deus parte. Para o povo, isso seria impensável. O templo era o sinal da aliança, da presença, da proteção. Mas Deus mostra a Ezequiel que sua glória não está presa. E onde a profanação continua, ele se afasta. Com isso, vem o anúncio inevitável: Jerusalém será destruída, o templo será profanado, e tudo aquilo que parecia intocável cairá. Pouco tempo depois, um fugitivo chega à Babilônia, vem com uma mensagem direta: a cidade caiu. O que Ezequiel havia profetizado agora é realidade. A reação: o povo está em choque.
Até os céticos agora temem Ezequiel, que por tanto tempo foi um sinal estranho entre eles. É agora reconhecido como profeta, mas Deus não termina sua mensagem com ruína. Logo após a confirmação da queda, Ezequiel começa a receber uma nova série de visões. Desta vez de restauração, ele vê um vale cheio de ossos secos. Deus pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel responde: Tu sabes, Senhor Deus. Deus então manda profetizar, ossos se juntam nervos, carne pele, e finalmente o sopro da vida entra neles. É a imagem de uma nação morta que pode voltar a viver pela palavra e pelo Espírito de Deus. O clímax da história não é apenas a glória que se vai, é a promessa de que ela voltará. Durante os primeiros anos do exílio, muitos entre os cativos viam Ezequiel com desconfiança. Ele era excêntrico. Suas mensagens eram sombrias, suas ações pareciam te atrasar. E, acima de tudo, ele dizia aquilo que ninguém queria ouvir, que Jerusalém seria destruída e que Deus havia se afastado. Mas quando a notícia da queda chegou, tudo mudou. O profeta que antes era estranho, agora era temido. Suas palavras se cumpriram com precisão, a desconfiança deu lugar ao respeito e ao temor. A partir daquele dia, Ezequiel voltou a falar sem restrições. Deus abriu sua boca e o povo escutou. Os líderes que antes evitavam seu olhar passaram a prestar atenção. Os anciãos vinham até sua casa, sentavam-se diante dele, buscando ouvir o que o Senhor diria. Mas nem todos vinham com sinceridade. Muitos ouviam como quem escuta uma bela canção, mas sem intenção de obedecer. Ezequiel sabia disso. Deus o advertira com a boca. Professam muito amor, mas o coração deles anda atrás da sua ganância. Mas mesmo assim o profeta continuou, porque sua missão não era convencer, mas anunciar. A reação foi lenta, misturada humana, mas a autoridade de Ezequiel agora era incontestável. O profeta que um dia foi símbolo de julgamento começava a se tornar arauto da esperança. Com Jerusalém destruída e o templo reduzido a cinzas, muitos acreditavam que a história de Israel havia chegado ao fim, mas Ezequiel recebe uma nova visão, não de morte, mas de reconstrução. Ele é levado em espírito a uma montanha muito alta, onde um novo templo é mostrado em detalhes meticulosos. Medidas portas, câmeras, degraus, um lugar santo, purificado e imenso. Um templo que jamais havia existido em Jerusalém, nem antes, nem depois. A mensagem é clara. Deus não havia abandonado seu povo, sua glória retornaria. Então acontece o momento mais aguardado. A glória do Senhor, que havia partido pelo portão oriental, retorna pelo mesmo caminho. Ezequiel vê a luz, ouve o som de muitas águas e cai com o rosto em terra. A glória volta, mas não se trata apenas de arquitetura ou rituais. A restauração é também espiritual. Deus promete um novo coração, um novo espírito e uma nova aliança. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e por fim, a visão do rio, das profundezas do templo. Ezequiel vê água fluindo, primeiro pelos tornozelos, depois pelos joelhos, e logo um rio impossível de atravessar. Suas águas curam, purificam, fazem frutificar. Ezequiel termina seu ministério, não com destruição, mas com vida. Ele começou vendo a glória partir, mas termina vendo-a voltar. Ele pregou julgamento, mas encerra proclamando restauração. A missão de Ezequiel foi dura, simbólica, solitária, mas fiel até o fim. E sua última visão diz tudo. Deus ainda está no controle. Deus ainda habita com o seu povo e o nome da cidade. Naquele dia será o Senhor. Está ali. Ezequiel foi mais do que um profeta. Foi um sentinela. Deus o colocou como vigia sobre a casa de Israel, confrontar e apontar o caminho da vida. Mesmo em meio ao juízo, sua missão começou no silêncio e terminou na visão da restauração. Entre atos simbólicos, visões celestiais e oráculos precisos. Ele se tornou o elo entre a dor e a promessa do retorno. A mensagem central de Ezequiel é clara. Deus não está preso a uma cidade ou a uma aparência religiosa. Ele vê o coração, ele julga o pecado, mas ele também promete restaurar, regenerar e fazer novo. Ezequiel viu a glória partir, mas também foi o único a testemunhar seu retorno. Ele viu a mão de Deus nos detalhes do castigo e nos detalhes da cura. Sua voz ecoa com firmeza. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim em que ele se converta do seu caminho e viva a restauração. Não viria por mérito, mas por graça. E o novo tempo não dependeria de muros, mas de corações transformados. Ezequiel pregou para um povo quebrado e anunciou que Deus ainda faria deles uma nova casa,
Ezequiel nos ensinou que mesmo no exílio, Deus continua falando. Ele pregou entre ruínas, mas viu visões de glória. Foi sinal vivo do juízo, mas também era alto da restauração. Sua vida foi marcada pelo silêncio, pelo simbolismo e pela obediência radical. Mas sua mensagem permanece clara até hoje. Deus julga e Deus renova. A glória pode partir por um tempo, mas ela voltará. E quando ela volta, tudo volta a viver. No próximo episódio, conheceremos Daniel, o profeta no Palácio dos Reis, um homem que manteve sua fé intacta diante dos impérios mais poderosos da Terra. Prepare-se para histórias de fidelidade, sonhos revelados e visões de um reino eterno. Se este episódio edificou sua fé, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem deseja conhecer mais profundamente a palavra de Deus através da vida de seus profetas. E encerramos com a última promessa do livro de Ezequiel, uma frase que define todo o seu propósito e o nome da cidade. Desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ezequiel 48:35. Essa é a poderosa conclusão da visão de Ezequiel sobre a restauração total, espiritual, territorial e divina de Israel. A frase "o Senhor está ali", em hebraico Choyaga, Buhachama, simboliza a presença permanente de Deus no meio do seu povo, habitando na cidade santa, não apenas como um visitante, mas como morada definitiva. Essa declaração fecha o livro com esperança, mostrando que, apesar do exílio, julgamento e dor, o fim da história é marcado por comunhão e redenção.